Muito bom dia, muito boa tarde para você que está assistindo esse vídeo. Não sei qual horário você está assistindo esse vídeo, mas estamos aqui para falar de Santos e Vasco, de Vasco e Santos que se enfrentam neste domingo às 4 horas da tarde. Estamos aqui para fazer esse pré-jogo, né? Pré-jogo do jogo do ano, né? Para ambas as equipes, né? Os 3 pontos é fundamental para os dois times, para os dois lados, né? E estamos aqui para falar de Santos e Vasco, de Vasco e Santos. Mas antes de tudo, peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho. Siga a gente no Instagram, @MundoSantistaFC_, e seja membro do canal. Temos duas categorias: a categoria Capitão da Vila por apenas R$ 3,99 por mês e a categoria Camisa 10 por apenas R$ 11,99 por mês. Faz tempo, né, que a gente não faz esse vídeo pré-jogo, né? E eu pretendo aí voltar com os vídeos pré-jogo, né? Contra o Macará, vamos ver no meio de semana aí, quinta-feira. Vamos ver quem a gente pode pegar de setorista do Macará. Creio eu que eu não vou conseguir, infelizmente. Mas contra o Mirassol, por exemplo, quero fazer, né? E tentar pegar um setorista do Mirassol para falar as informações do Mirassol, como a gente fez nos pré-jogos, nos pré-jogo passado aí que a gente fez, que a gente gravou os vídeos, né? Então vamos lá, sem enrolações, né? Vamos falar a provável escalação do Santos. A provável escalação do Santos tem Gabriel Brazão no gol. Na lateral direita, Igor Vinícius. A dupla de zaga é Luan Pérez e William Arão. O Arão joga improvisado, né? Improvisou ali no jogo contra o Macará e vai novamente, né, improvisado contra o Vasco. Na lateral esquerda tem o Escobar. Oliva e João Schmidt fazem a dupla de volantes. Barreal, Roleiser, os meias. E no ataque, Gabriel Barbosa e Neymar Júnior. É o Santos que vem com o seu melhor que tem, né? O Santos vai com força máxima aí em busca dos 3 pontos. Os 3 pontos é fundamental. Uma final para o Santos Futebol Clube e é uma final também até para o Vasco, né? Os dois clubes estão enrolados ali no Campeonato Brasileiro. Quem ganhar sai da zona de rebaixamento, né? Os desfalques do Santos para essa partida, Brian. O Santos terá 4 desfalques, né? Normalmente a gente tinha mais desfalques aí no departamento médico, né? Mas temos 4. Mas o que eu quero dizer que são 2 titulares. 2 titulares serão desfalques do Santos e o Gabriel Menino também, né? Que está aí improvisando em lateral direita, é um grande desfalque até. Então, Gabriel Menino, né, devido a uma entorse no joelho esquerdo sofrida pelo primeiro tempo do jogo da Sul-Americana, nas oitavas de final contra o Macará, está de fora da partida contra o Vasco, agora às 4 horas da tarde. E o Gabriel Tempo, né, ausência após sentir um incômodo na região posterior da coxa esquerda. O Adonis Frias vai desfalcar também por conta da negociação com o Racing, né? Vai ter a troca ali entre Racing, o Frias ir para o Racing e o Martirena vir para o Santos. Então, devido a essa negociação estar em estágio avançado, o Adonis Frias desfalca o Santos contra o Vasco. E o Lucas Veríssimo e o Moisés. Estava esquecendo do Moisés. O Lucas Veríssimo, por conta de lesão na panturrilha, né? Dores musculares, lesões musculares. E o Moisés a mesma coisa, né? Mais uma lesão muscular do Moisés. O Moisés não sei quando vai voltar. O Moisés que se lesionou no treino, né? Então não sei quando o Moisés vai voltar. O Lucas Veríssimo provavelmente vai voltar aí no meio de semana, nas oitavas de final contra o Macará. Então os desfalques do Santos é Gabriel Menino, Gabriel Tempo, Adonis Frias, Lucas Veríssimo e Moisés. A arbitragem da partida, Brian. A arbitragem da partida é pelo Lucas Casagrande, tá? Lucas Casagrande do Paraná. Daí eu tenho uma opinião sobre isso, cara. Eu acho que esse tipo de jogo, né? Vasco e Santos, a final do Campeonato Brasileiro da parte de baixo da tabela, se é pitado pelo Lucas Casagrande, com todo respeito, pode ser até um bom árbitro, tudo bem. Mas
esse tipo de jogos tem que ter um árbitro de grande porte, tem que ter um árbitro FIFA, tem que ter um árbitro experiente de bagagem. Eu não tô falando aqui de Rafael Claus, porque o Rafael Claus é de São Paulo, nem dá pra, né, pra apitar um jogo desse, como o Rafael Claus é de São Paulo, tem que seguir as regras. E o Claus também, né, muitos santistas acham até um nome polêmico. Mas sim, um jogo como esse, entre Vasco e Santos, você tem que optar por uns árbitros mais experientes. Você tem que optar por um Ramon Abate-Abel, não pode fugir disso. Você tem que ir pelo Ito Pereira Sampaio, porque querendo ou não, o Ito Pereira Sampaio foi um árbitro de Copa do Mundo. Né? Querendo ou não, a gente pode criticar, a gente pode falar que o Ito Pereira Sampaio é isso, que o Rafael Claus é aquilo, que o Ramon Abate-Abel é um péssimo árbitro. Mas esses árbitros foram para a Copa do Mundo. Então, assim, me preocupa muito, né? O Lucas Casagrande apitar, que eu não conheço o Lucas Casagrande, tá? E é um árbitro inexperiente, né? Então, assim, me preocupa bastante a arbitragem para a partida. O assistente número 1 é o Vitor Hugo Imazo dos Santos, do Paraná. O assistente 2 é o Andrei Luiz de Freitas, do Paraná. E o quarto árbitro é o Fábio Augusto Santos Sá Júnior, do Sergipe. O árbitro de vídeo, o VAR, é o Emerson Almeida Ferreira, de Minas Gerais. Onde assistir, Brian? Você assiste o jogo entre Vasco e Santos na Globo, na TV Globo, TV aberta, tá? E no Premiere. Aí você escolhe em que você quer assistir o jogo, né? Se é na Globo, se é no Premiere, né? Você vê qual narrador te agrada mais e qual comentarista te agrada mais. Mas vai passar na TV Globo e no Premiere. Na TV Globo, você assiste com a narração do Gustavo Villani e os comentários de Roger Flores e Ricardinho. E no Premiere você assiste com a narração de Dandan Pereira, o Daniel Pereira, né, que é muito falado, bem falado até no futsal brasileiro. Ele narra futsal como ninguém, né? E eu gosto da narração dele no futsal, tá? Com comentários de Lédio Carmona, ele mesmo, Lédio Carmona e Richarlison, tá? Então, essas são a escala de narração e comentários da TV Globo e do Premiere. Agora vamos às notícias do Vasco, com o Picles do canal Picles com 2E. Então já se inscreve no canal do Picles aí com 2E. Você vai pesquisar Picles e vai colocar 2E. Picles com 2E. Tá? Então se inscreve aí no canal dele. Picles, as informações do Vasco. Salve Fantástico, salve Brian, um prazer poder falar com vocês mais uma vez. Eu sou o Picles, trago aqui algumas informações de como chega o Vasco da Gama para o jogo de domingo, que pois é um jogo de 6 pontos. É sim um duelo de 6 pontos, porque durante essa semana o site Chance de Gol deu 47% de chance de rebaixamento para ambos os clubes. Diga-se de passagem, o do Remo é de 86% e o da Chape é de quase 100%. Infelizmente, para todos os vascaínos, o Santos chega gigante no confronto após a vitória que convenceu a torcida, jogando um bom futebol contra o Macará. Não se deixe enganar pela sequência de 5 jogos sem perder do Vasco da Gama, tá? O Vasco vence, não perde, mas não convence. E durante a semana o Vasco empatou mais uma vez em 0-0 contra o Olímpia, mostrando ser um time muito ineficiente. O Vasco, diga-se de passagem, encontrou problemas em um desses jogos, tá? Contra o Bahia, o lateral esquerdo titular cuiabano acabou recebendo seu terceiro cartão amarelo, tá suspenso para a partida de domingo e é um desfalque tremendo para o time do Vasco. Além dele, o Cuesta, titular da zaga, apresentou lesão após o jogo contra o Bahia e o Brenner quebrou o pé na semana e provavelmente está fora até mesmo da temporada. Os dois saíram sentindo incômodos ainda no primeiro tempo contra o Bahia, jogo esse que já tinha marcado no seu aquecimento a lesão de Andrés Gomes, né? O Vasco escondeu muito, não se deu ao certo uma lesão, porém ele se sentiu incomodado desde a partida contra o Fluminense no aquecimento e a diretoria optou por nem relacioná-lo contra o Bahia e o mesmo aconteceu contra o Olímpia na semana. Falando sobre a lesão do Brenner, sim, ele é um cara criticado, que está em uma fase, perde muitos gols. O Vasco tem um problema, que é a falta de um 9 após vender o Verratti e vender o Ryan. Porém, mesmo assim, é uma lacuna que fica exposta, porque a gente perde uma peça. Agora a gente depende apenas de Spinelli e David, que são dois jogadores que não têm o poder suficiente para decidir um jogo desse tamanho. O Vasco anunciou nessa semana 2 novas contratações. Sousa, volante vindo do Racing, e o Colidio,
do River Plate, que originalmente é um ponta esquerda e um segundo atacante, o que ainda evidencia a falta de um 9 goleador, mas a possibilidade é que ele seja relacionado para o jogo contra o Santos e que ele jogue nem que seja 10, 15, 20 minutos. Com a respectiva lesão do Cuesta, o Sosa também passa a ser uma peça a ser estudada para o jogo contra o Santos. O titular, na minha opinião, naturalmente, é sim o Saldívia, que é muito criticado pela torcida, fez bom jogo contra o Olímpia, é verdade, mas o seu reserva imediato é o Sosa. Pode sim ser improvisado ali na zaga. A ansiedade para esse jogo ela é muito grande, mas na minha opinião o Vasco precisa mais da vitória do que o Santos, porque o Santos tem time e tem nome para ganhar outros jogos. O Vasco não. É o jogo perfeito para o Vasco pontuar e pontuar bem, o que é muito difícil, porque mesmo assim, na minha opinião, fora de casa, cheio de desfalques, o Santos é favorito sim para ganhar a partida. Isso torna o jogo ainda mais truncado do que ele já pode ser. Algumas casas de apostas estão pagando 2 para a vitória do Vasco e 3,67 para o Santos. O empate está pagando um pouquinho menos, 3,50, mas o que mostra que é um jogo de muita indecisão. Ninguém sabe quem ganha. E sim, casas de apostas estão pagando menos para o Vasco, porém o Santos tem o fator Neymar Júnior e eu reforço isso. Se não fosse o Neymar, o Vasco era sim favorito para essa partida. E agora o provável Vasco da Gama titular. No gol é o Léo Jardim, dupla de zaga Robert Renan e Saldívia. Nas laterais prometem ser Lucas Piton e Paulo Henrique. O reserva imediato do Piton é o Paulinho, um moleque que está emprestado do América Mineiro e sinceramente eu nunca nem ouvi falar. Jair, Thiago Mendes e Tietê, o trio titular. Tietê que é o homem de confiança do técnico do Vasco. Nuno Moreira na esquerda, Adson na direita e David DVD como o camisa 9, sendo seu reserva imediato o Colídio. Aqui eu desconsiderei o Andrés Gomes, mas se ele estiver disponível, mesmo assim eu acredito que o Adson iniciará a partida como titular, porém o quanto antes o Andrés entra para tentar chamar essa responsabilidade, buscar uma vitória ou segurar um resultado. A única conclusão que eu tiro desse possível Vasco e analisando o possível Santos é que sim, são dois elencos muito curtos. Isso é muito ruim para quem é fã de futebol. Mas para nós, vascaínos e santistas, a gente vai passar mal e roer as unhas no domingo às 4 horas. Agora sim, temos as notícias do Santos e as notícias do Vasco. E agora é só esperar o jogo rolar, meu amigo. É a final do Campeonato Brasileiro da parte de baixo da tabela, né? E com certeza vai dar Santos. Com fé, vai dar Santos. Cara, eu tô muito animado para esse jogo, tô muito confiante e acho que vai dar nós. Vai dar nós e a gente precisa dessa vitória. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho, sigam a gente no Instagram, @mundocientistafc_, seja membro do canal. Temos duas categorias, a categoria Capitão da Vila por apenas R$ 3,99 por mês e a categoria Camisa 10 por apenas R$ 11,99 por mês. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e até a próxima.